Olá, olha só que maravilha, o Pode Ser Humano começando o nosso podcast que fala de humanização nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho, mas que também você pode aproveitar muita coisa daqui, usar na sua vida, no seu negócio, o que você quiser, você pode aproveitar, dá uma olhadinha na nossa playlist, você vai ver o quanto de conteúdo top demais que a gente tem aqui de verdade. Eu sempre falo que o Pode Ser Humano é uma pós-graduação de gestão de pessoas. Então, cola aqui que você vai gostar. Hoje, a gente vai falar, gente, olha só, nos tempos que a gente mais tem ferramentas de comunicação, aparentemente, a gente está tendo mais dificuldade para se comunicar. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Mark Tawil. Olá, Mark. Oi, querida. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Obrigado. Humano. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, é uma honra para mim. Acho que não teria podcast melhor com nome melhor. É verdade, esse nome é muito bom. É muito bom. Afinal, é o nome mais democrático de todos, né? Só tem a gente e os animais, né, no mundo. Então, tu pega todo ser humano. Exatamente. E assim, quem deu esse nome realmente é alguma pessoa muito genial, né? Mas é assim, Mark, gente, comecei falando da... Será que a gente pode pensar um nome? Assim, pra quê? Para quem deu esse nome genial para esse podcast. Vou pegar um nome fictício. Vai. O que você sugere? Nome fictício? É assim, Léo? Não. André? Quem que você chamaria? Para quem deu esse nome? É. Uma pessoa genial? É, um nome começaria assim. com V, sem dúvida. V? Aham. Vilela? Poderia ser, porque, olha, gente, já tenho aqui uma coisa aqui. Vilela, tem um super podcast. E Viviane aqui, ó, do outro lado. A gente já começou com Vi. Olha, Vilela. Sorte dele, sorte dele. Bom, a gente começou aqui falando, mas antes da gente dar mais prosseguimento dessa coisa da comunicação que a gente vai falar, entre outros assuntos, né, Mark? Porque eu acho que vai surgir umas coisas aqui no meio do caminho. Aqui fora do ar a gente tá falando do Play Center, então gente estofo tem, né? Pode ser que a gente vá por esse caminho, a gente não sabe. Uma nostalgia. Fica aí para você ver o que vai acontecer desse programa. Mas aqui em cima a gente está colocando o QR Code com o conteúdo do Mark. Então, o Mark tem trocentos milhões de conteúdos. Deixa eu olhar pro QR Code. Aqui, isso. Grande QR Code. Aqui tem um QR Code. E aí, gente, vamos lá. LinkedIn, aqui. Isso, querido. Olha lá, maravilhoso. Já tá apontando, já pegou o esquema aqui do Pode Ser Humano. Isso. E, então, o que você quiser, põe aqui. LinkedIn, Instagram, tá bom. O que você quiser, tá bom? Autodescrição? Autodescrição, sou um homem bege, né? Não vou falar que eu sou tão branco assim, né? Com traços mais pro libanês, que meu pai era libanês, minha mãe é egípcia. Eu tenho um cabelo preto, escuro. Eu tenho um olho castanho. Eu tô usando uma camisa branca, quer dizer, um azul claro, né? Um azul claro. Com uma gola chamada gola de padre, mas que na Europa se fala Kol Mao, porque parece o Mao Tse Tung. E é uma camisa de botão, tô usando uma calça cinza, eu uso anéis, eu tenho algumas tatuagens. Isso, muito bom. Bom, eu sou a Vivi Dobelinha, sou uma mulher branca de 1,57 m, eu tenho cabelos pretos curtinhos, olhos castanhos, escuros. Hoje eu visto uma blusa verde com uma gola alta, sem manga, e uma calça verde também, verde militar, uma sandália. Estamos aqui no nosso Pode Ser Humano, com a nossa mesa, as nossas canecas do Pode Ser Humano. A gente devia começar a fazer uma linha de canecas, viu? Pra gente ter um business à parte aqui, uma linha de canecas. Você sabe que outro dia eu estava vendo um negócio muito interessante do Sandro Magaldi. Ele lançou um livro com o Salib sobre motor 2, que é como algumas empresas utilizam desse tipo de estratégia de um segundo motor de vendas, que não é o business principal, para poder ganhar dinheiro. É super interessante. Você tá vendo? É que eu tô com a mente lá, nem o livro eu li, eu já sabia. Exatamente. Eu já percebi. Na verdade, você inspirou o livro, Eu né? inspirei. Com certeza, ele deve ter visto isso Exato. aqui, inspirado. Assim como o Vilela e tal. Exato. Isso aqui a gente já imagina que seja assim. O que mais? Fiz tudo, gente?
Parece que tá faltando uma coisa. Claro que tá faltando uma coisa. A gente tá faltando a nossa homenagem para nossa patrocinadora, porque o Pode Ser Humano, ele é um podcast que é do Projeto Humanize, que tem atividades, né? Que legal. De humanização nos ambientes da empresa. Você devia entrar em contato lá, você que quer levar esse tema, tá bom? Tem palestra, tem roda de conversa, tem fóruns. Então, entra lá em E contato é tão com eles. necessário, né? Pô, super Tão necessário. Olha aqui, Mark Tawil tá dizendo que é super necessário, então, gente, vamos fazer. E a nossa patrocinadora Best Homenagens, que tá pagando o 3º ano das nossas contas. Que legal. Então, a gente sempre faz aqui uma homenagem. Se quiser pagar as início. minhas também, o pessoal da Best, fica à Não vontade, sei, tá? não sei. Posso mandar os boletos pelo... Isso. Então, Best Homenagem, já que a gente vai falar de comunicação, gosto sempre de fazer uma homenagem para vocês. Então, aqui a gente vai colocar o quê? A gente pode pôr uns microfoninhos caindo, a gente pode pôr aquele megafone, sabe? Coisas assim, de comunicação. Ícones, seja livre, tá bom? Agora, então, o pessoal ali da produção vai inventar uma coisa e nesse momento, Best Homenagens Gratidão, tá caindo aqui. Pronto. Entendi. Muito bom, ficou bom. Isso. Deixa eu até limpar a mesa aqui, né? Isso, Muito bem. bom. Gente, Mark Tawil, olha só, ontem a gente viu que você... meu marido nasceu dia 17 de dezembro, você nasceu dia 16 de dezembro. Olha Verdade, que legal. Sua verdade. família estava ali comemorando e a família do meu marido também, Mas né? teu marido tem quantos anos? Mesmo ano. 50 anos? Aham. Verdadeiros separados na maternidade. Mais ou menos. Ele é negro, né? Não, mas a maternidade tem criança de tu não nasci Tá. gêmeo. É só no mesmo teto. Tá bom, entendi. Tá bom. Então, gente, Mark Tawil é comunicador. Ela achou que a gente nasceu da mesma mãe. Não, Ficou um pouco aqui, eu fiquei aqui um pouco, ficou mas agora eu matutando. entendi. Ele é comunicador, empreendedor, escritor, filantropo. Então, esse negócio de pagar as contas, a gente podia talvez passar para você, ao invés da Best. na verdade, filantropo quanto o teu dinheiro, né? Mas assim, eu dou o meu tempo, que já é uma grande coisa. Opa! Dou minha sabedoria, que não é muita, mas ajuda, né? Sim, Então, é assim, verdade. é mais energia, né? Do que o dinheiro. Verdade. Mas estamos aí também, quando É tem. verdade, quando precisar. Tá bom, deixa seu número depois com a gente. Vou deixar meu Pix. Mas, Marca, essa Best. coisa de... Ô, Marca, essa coisa de doar o tempo, né? Às vezes a gente pensa que a gente sabe pouco, gente, mas tem tanta gente que sabe menos que a gente, né? Nossa, mas muita. Mas muita. Aliás, no Brasil atual, infelizmente, outro dia eu falei isso no UOL, fui, né? Esmagado, mas é verdade. A gente vive uma crise no Brasil, né? Acho que diminuiu o QI e diminuiu o senso crítico. Então, não só as pessoas, elas sabem menos, e até aí tudo bem, mas elas não querem saber mais. Então, você tem um problema de desalento. Tem a geração nem estuda, nem trabalha, que pega uma parcela quase 30% dos jovens de 20 a 30 anos. Eu falo jovem porque eu tenho 50. Sim. Mas agora eu criei o nem. Nem que é? estuda, nem trabalha e também nem tenta. Nem quer. Nem quer. Sabe assim? Então, uma coisa é você não trabalhar e não estudar e não ter oportunidade. Outra coisa é você não querer. Então, assim, eu chamo de nem. Eu queria falar um pouquinho sobre o desejo dessa... Você que estuda essa diversidade geracional, a gente sente a falta da vontade, do desejo. Sim. Mas vamos falar, deixa eu só terminar de te apresentar aqui. Também é palestrante brasileiro, nas áreas de comunicação, futuro do trabalho, tendências de comportamento. Tem 2 livros publicados. Desde 2019 é colunista de opinião da Época Negócios, podcaster e apresentador da Rádio Novo Jovem Pan, conselho editorial da HSM Management. Nossa, que legal. E foi eleito, gente, o número 1 LinkedIn Top Voices. E não é à toa que ele tem mais de 500 mil de seguidores. E agora 80 mil alunos. Porque eu virei LinkedIn Creator e também instrutor oficial do LinkedIn Learning. Sim. Então, eu mudei de um tempo para cá essa história de se reinventar, né? Em 2020, trabalhei em imprensa há muitos anos. 2010 e 2020 tinha uma agência. Em 2015 e 2016, eu comecei a escrever no LinkedIn como qualquer outro usuário. Aliás, eu sou um usuário, não é que eu sou uma pessoa especial ali. E aí teve uma eleição dessas pessoas que mais engajavam. E aí eu fui eleito o número 1 que mais engajava. LinkedIn Top Voice, Brasil. Eu falo que eu sou o número 1, apesar de sair lista todo ano, porque eu realmente fui o número 1. Sabe o Kleber Bambam? Ele é o primeiro. Big Ele é o primeiro vencedor do Big Brother. Sim, ponto. Ele é o isso. número 1. Então eu sou o número 1. Sou uma espécie de Kleber Bambam do LinkedIn. Não compara, não. Vamos usar tudo outra bem. comparação. Não, tudo bem. Tá E bom. aí, eu tive esse momento, então, de, vamos dizer, de visibilidade.
Teve a pandemia, e aí eu decidi aposentar a minha agência e viver da minha marca pessoal. Então, eu fui fazendo transições ao longo do tempo. E hoje eu tenho 4 frentes abertas. Eu tenho uma de educação muito forte, Tá. não só no LinkedIn Learning, mas em outras edtechs. Então, 110 mil alunos, comprovados, tá, pessoal? Eu tenho uma frente de mentoria para executivos, 1 para 1. Eu tenho uma frente de embaixador de marcas, então aí toda a questão de publicidade. E eu tenho uma 4ª frente de treinamentos e palestras. Acabei de voltar, você falou que seu marido é negro, acabei de voltar de Angola. Ele é brasileiro? Ele é. Mas Ele é porque a gente nasceu na mesma maternidade, eu tinha me esquecido. Em São Paulo, né? São Você Paulo. nasceu em São Paulo, isso. E eu quero muito, vou dar para ele de presente. Ele falou que ele não quer, mas eu vou dar sim. Aquele teste genético para saber de qual, você sabe que eu, burramente, tinha esse teste genético em casa e deixei para escrever e não fiz. Mas o meu vai ser curioso, porque meu pai nasceu no Líbano, minha mãe nasceu no Egito. Sim. Eu sou a mistura do Brasil com o Egito. Você roubou a minha piada. Eu gosto desse estúdio que todo mundo ri. Não fica uma coisa assim, meio, não pode fazer, precisa fazer silêncio. Isso, e assim, daqui a pouco você vai ver, tem palmas. A gente O pessoal nem precisa... passa no meio. É para a nossa alegria, né? Passa com a vassoura. Isso. E aí a minha bisavó é da Síria e o meu avô era da Turquia. Então acho que tudo vai vir de lá, né? Sueco vai ser difícil vir, né? Não vem não. Mas eu tenho vontade de fazer esse teste. Nossa, então, quero fazer. E eu estava vendo um negócio muito interessante do Projeto Querino, que é um podcast que fala sobre, por uma ótica negra, da história do Brasil. Porque a história do Brasil ela teve um apagamento muito forte, né? Assim como Angola. Você tem os portugueses, eles colonizaram tudo, inclusive o idioma. Então, por exemplo, Angola não tem vogais quase. Começa tudo com N, com M. E eles colocaram A, M. Então, é Angola, mas na verdade é Angola. Entendeu? Angola. Então, essa questão da influência ou da colonização muda os livros de história. E esse projeto Querino, ele fala justamente sobre isso. Que chegou um tempo em que tinha no Brasil um tráfico de, sei lá, 1 milhão de escravos por ano, salvo engano, e tinha mais escravos no Brasil, de países africanos, do que tinha gente em Portugal. Porque eles exportavam, quer dizer, traficavam pessoas para cá, 40, 50 mil, todos os meses, muitas vezes. Não, lembrando que metade ou todos disso os anos. morreu, Ixi, né? Agora não me lembro se eram por... Não, acho que era por ano. Acho que era por ano. Porque não tinha tanto meses é mais assim, difícil. Mas assim, e é uma coisa chocante, né? Porque se você parar para pensar, a gente está falando de... Vou até checar depois no celular para não falar besteira, mas está falando de milhares de pessoas que são completamente diferentes umas das outras, porque a África é muito grande. Sim. Então não é todo africano que é igual. Lógico. As pessoas vinham acorrentadas, crianças, mulheres e homens. Isso. Quando não morriam no meio, eram jogadas ao mar quando estavam gripadas. Isso. Perderam toda a identidade. Então vai ser interessante teu marido ver. Porque o negro no Brasil, ele tem uma questão, infelizmente, de ter pouca memória. Sim, justamente eles porque não sabem. Você vai ter uma árvore genealógica que vai até um certo ponto, entendeu? Porque foi queimado, né? Então, foi queimado, e depois eles foram jogados nas periferias, não tiveram direito a nada. Sim. Esse projeto Querino fala sobre uma falsa liberdade. Então, por exemplo, você era livre, um escravo, entre aspas, livre, mas você era um cidadão de segunda classe. Então, é muito interessante. Era, assim, né? Era. Assim, já teve avanços, né? Sim. Claro, mas é uma herança... Ele faz até... É interessante você falar isso, porque ele faz uma analogia entre o problema hoje que os negros têm com a polícia e na época tinham com os senhores, e que quando eles iam parar numa corte, eles eram automaticamente classificados e julgados e perdiam sem nem abrir a boca. O que acontece hoje também, você tem razão. Bom, depois desse papo leve, né, que a gente fala, que a gente começou. Isso daria um outro. Mas é tudo ser humano, tá vendo? Ó, pode ser humano. Sim, pode ser humano. E os seres humanos são todos diferentes. A gente é produto no Brasil, até hoje, desse tipo de colonização e desse tipo de racismo. Sim. A gente é produto disso, o que é uma tristeza, né? Sim.
Nossa, eu fiquei com assim, uma vontade de ir por esse caminho aí, mas eu sei que eu tenho uma obrigação legal. Mas é importante, mas quando a gente fala de racismo estrutural, quando a gente fala do teste do pescoço nas empresas, conhece o teste do pescoço? Conheço. Quando você vai para uma empresa e você olha e fala assim, cadê os negros? Aí você faz o teste do pescoço, você não acha Sim. em cargo diretivo. Sim. É resultado disso também. Não é nem cargo diretivo. Se é um escritório, né? De uma empresa que vai... História de advocacia. Engenharia, advocacia, publicidade... Publicidade, finanças. Investimentos, Faria Lima. Grandes universidades. Almoço lá na Faria Lima. Exato. Né? Exato. E ainda Quantos... não sei como é que fala, se é presidente ou diretor ou advogado-chefe a gente tem de grandes escritórios negros no Brasil? 3? Não, é um percentual assim, é uma coisa tipo 1 a 3%, eu não lembro então exatamente. É importante a gente falar, porque vem daí também. Sim, gente. Entende? Vem daí também. Então essa condição. E aí não é só a pessoa preta, né? A gente tem a questão da mulher, a gente tem as pessoas com deficiências, tem vários recortes que são maiorias minorizadas. Sim, sim. E é muito engraçado a gente falar disso, e eu acho que a gente pode pegar esse gancho daqui a pouquinho para a gente falar até de uma como, né, conciliar, não sei se essa palavra é a palavra correta, né, da comunicação dentro dos ambientes de trabalho, já que as pessoas são tão diferentes. A gente até gravou aqui um stories aqui antes de começar, mas quando a gente pensa, né, que a gente está em um momento onde está todo mundo muito... eu não sei nem se... excitado, né? Na palavra excitada mesmo. E você me contou aqui, não sei se eu posso falar sobre isso, se não puder, depois a gente tira. Você falou, sou judeu, né? A gente estava aqui brincando antes, né? De não saber o nome do santo e tal. E você falou, pô, eu sou judeu. Eu falei, nossa, eu sou evangélica cristã, não sei também, né? E tal. E a gente também passa por uma situação hoje, né, Mark, que se você se coloca, não, eu sou judeu... No Brasil, talvez um pouquinho menos, mas também é um povo que passou por muita aumentou perseguição. bastante o antissemitismo. Aumentou muito por conta, né, da guerra que está acontecendo hoje. Né? Então, se você é pós-Palestina, então você tem que, a partir de agora, odiar os judeus. Isso. E se você, então... E aí começou também essa coisa que está aumentando no Brasil, nos Estados Unidos, absurdamente. Que é uma pena, né? Então, primeiro, dizer que não precisa cortar. Eu acho que esse é um assunto essencial. Que é, na verdade, a intolerância. Né? E a intolerância está em tudo. Se você gosta do governo atual, você é comunista. Isso. Se você gosta do governo anterior, você é fascista. Isso. E se você está no meio, você é isentão. Então não tem saída. Né? Você vai apanhar de todos os lados. E aí eu acho que não é um problema só do brasileiro. Mas o brasileiro, como é muito americanizado, muito influenciado, e latino, né? Tem sangue quente, ele acaba entrando nessas discussões. Eu acho que a gente deixou de escutar o outro. E mais do que isso, a gente infantilizou. Porque quando a gente fala de comunicação assertiva, o que é? Não é a comunicação de acertar, mas o acerto da comunicação assertiva, que é de autoconfiança, de você colocar ali alguma coisa com segurança, né? Assertividade, dizer aquilo que precisa ser dito, é também escutar aquilo que muitas vezes o outro tem a dizer, sem necessariamente levar para o pessoal. Então, se você me disser, eu acho errado o que acontece na Palestina... eu posso ponderar e dizer, bom, eu também acho em alguns aspectos. Ou eu posso te dizer, não, eu vejo diferente. Agora, eu vejo diferente, é diferente de, eu não concordo. Não, eu discordo. Não é assim. É diferente. Então, eu acho que o adulto da comunicação é aquele que sabe escutar e, mais do que isso, que entende que escutar não é concordar. Você não precisa concordar, mas você escutar já é uma grande coisa. O que acontece hoje é que as pessoas não só não escutam, como escutam pela metade, respondem outra coisa, ou seja, não estão presentes, e vomitam em cima do outro todas as frustrações, sem nem dar para o outro a oportunidade de falar o que tem que ser dito. Claro que nessa história de falar o que tem que ser dito, a outra pessoa vai exagerar, vai errar, vai falar um monte de besteira. Mas para isso existe algo que a gente chama de argumento. Então você pode, numa conversa, contra-argumentar e deixar uma questão na mesa e a pessoa se vira como puder. E se você estiver errado, existe uma outra questão que é muito interessante, que é você ter honestidade intelectual. Para dizer o seguinte, Vivi, você me fez pensar, pensei direito e, sinceramente, eu acho que eu vou dar um passo para trás aqui no meu argumento e vamos ficar com o teu. Isso não acontece, nem na vida, nem nas empresas. Né? As pessoas querem ter razão o tempo todo. E nas empresas, o CEO
não aceita que o estagiário pode ter uma ideia melhor que ele. Isso acontece, sim, nas startups. Tanto que elas têm uma visão mais ágil, todo mundo participa, mais colaborativo. Mas nas empresas, é um vexame, né? Até subir. É um vexame se uma pessoa que tem um cargo menor tiver uma ideia melhor que você. Ainda tem essa mentalidade. Então, são, como diz a moda, né? São muitas camadas para a gente aprender a lidar. E a comunicação, eu acredito, que seria um pano de fundo muito interessante para a gente poder dar uma liga em tudo isso, trazer todo mundo para a mesma página. Sim, e a gente começou falando, né, Mark, no momento em que a gente tem tanto recurso de comunicação, como nunca antes na história deste país, nunca tivemos tanto, a gente está perdendo a nossa capacidade dessa comunicação com o outro e até com a gente mesmo. Parece que a gente não se sente, não se percebe, não tem essa honestidade que você acabou de falar, essa honestidade intelectual que eu achei incrível, de falar, nossa... Porque eu acho que falta senso crítico. Se você pega um cardápio com 4 páginas de pizza, 4 páginas, você vai ter, sei lá, 148 sabores. Você vai ficar 3 horas para, né? Então é isso que está acontecendo. O cardápio é muito grande. Né? Tem muita oportunidade para muita gente falar. Os idiotas também ganharam voz. Os haters também ganharam voz. Verdade. As pessoas perceberam que o hate também engaja. O hate também diferencia. E o hate, né? É o ódio, né? O hate é o ódio. Hate é ódio, gente. Olha só, né? É, o discurso de ódio. E também, às vezes, não é nem o discurso de ódio. Às vezes é a fake news. Às vezes é a no news, que também não é uma notícia, mas está ali. Eles colocam uma lupa como se fosse alguma coisa. Isso. Tem a old news, que pega um caso velho, mas que fez barulho. Aí você vai lá e requenta, né, para poder trazer. Então, o mundo. E o que falta? É que nem esse episódio está indo ao ar em novembro. Isso. O nosso. Isso. Se o mundo não acabar, a gente vai ter tido eleições quando esse episódio já estiver ido ao ar. Eleições. Independentemente de quem vencer, os debates em São Paulo foram muito ruins, sob todos os aspectos. Não. Foram piadas, foram ataques, foram achaques, o tempo todo. E aí, o problema é de quem? E essa é a pergunta que eu faço para você, para todo mundo que está assistindo a gente, em relação a isso que está acontecendo hoje. O problema não é do candidato que é mal criado ou incompetente. O problema é de quem vota nesse candidato. Então, o problema não é ter a parafernália, as oportunidades, o TikTok, todo mundo poder falar. O problema é o senso crítico de quem dá voz para essas pessoas, de quem dá like, de quem segue esse tipo de gente, de quem alimenta esse tipo de fofoca, de quem valida esse tipo de liderança tóxica em troca de um dinheiro qualquer. Então, de novo, o canalha, o mau caráter, o perseguidor, ele não vai mudar. Quem pode mudar é quem tem senso crítico, sabe? Então, eu vejo que o aparato todo estar presente poderia ser utilizado de uma maneira muito interessante. E não vale só para o hate, vale para mim e para você. Sim. A gente passa mais tempo também no Instagram do que estudando e utilizando a internet ao nosso favor para aprender. Então, não é assim, você tem filhos? Tenho. Você tem de que idade? Tenho uma menina de 19 e um menino de 15. Pronto. Eles já passaram da fase dos meus, né, que são 8 e 10. Mas não adianta você virar para uma criança e falar, você fica no celular o dia inteiro, se você também fica. E a gente não faz esse exercício. Entende? E isso não vale só para o celular, vale para tudo. Então, o senso crítico, para mim, o pensamento crítico, a visão de mundo, o respeito, a educação não é vinda da escola, ela vem de casa. Mas a gente está falando de uma sociedade, né, Mark, que a gente, por um acaso, a gente começou um programa de mentoria, você falou de dar o seu tempo, né? E a gente começou um programa de mentoria com jovens de um projeto que chama Projetos com Futuro, do PAC, que é o Projeto Amigos da Comunidade. E eu tive meu primeiro encontro com o meu mentorado na semana passada. Fiquei muito, muito feliz e emocionada. E o que ele me contou? Uma das coisas, que não tem aula de matemática desde o início do ano. Acho que ele teve 1 mês de aula de matemática. A gente está, neste momento que a gente grava, é setembro. E ele não teve aula de matemática, né? Então, Grave. E inglês também, ele falou que não tem. Então, por um acaso, esse projeto tem reforço e tudo, mas quando a gente fala de senso crítico, que é isso que você estava falando, de
Como é que eu estimulo as pessoas a terem um senso crítico se na base, que é a escola ou em casa, não está sendo estimulado? É difícil, né? Se você não tem um pai ou uma mãe que estimula o teu senso crítico, eu acho que você já perde 50%. Porque nenhuma criança vai acordar um dia e falar, nossa, eu preciso ter um senso crítico melhor. Não. Ou, nossa, eu preciso, entendeu? Entender melhor o que está acontecendo e tal. Então, esse é um problema, né? Você tem aí um problema inicial. E eu acho que os pais também não fazem esse esforço. E a escola, que deveria fazer, muitas vezes é falha nisso. Então, eu não sei te responder. Não tenho uma resposta para isso. Porque se não vier do adulto, a criança não vai ter esse senso crítico. A TV não ajuda. Não. O YouTube, muito menos. Né? A gente está num processo de deseducação, mas foi o que eu te falei. A gente Marco? baixou o QI, baixou o Sim. senso crítico, e eu gosto desse termo, eu vou adicionar também, é deseducação. Deseducação. Eu crio temas. Se você assistir outros podcasts, você vai ver que eu crio vários Mas temas. é isso. Você pode usar. Tá bom, tá certo. Afinal, né? Com seus 100.000 Esse é um alunos. podcast genial, feito por pessoas geniais. Isso, obrigada. Mas assim, deseducação é um termo muito importante, porque se a gente está vendo a TV aberta, que nunca foi lá essas coisas, Sim. Com todo respeito, colocar o MC Daniel como grande criador de cultura do Brasil, Isso. como liderança de cultura, entre outros, é o que a gente tem, né? Sim. Então, assim, o senso crítico ele vai daí. Quando a gente vê uma doutora Deolane ser carregada nos ombros depois que saiu da cadeia e as pessoas preocupadas com que ela vai se ela comeu, sendo que por baixo ela deve ter 40 milhões que foram pegos pela justiça. Isso estou falando lá de Conta setembro. corrente. Conta corrente. Lá em setembro, quando aconteceu isso, as pessoas estão preocupadas se ela comeu bem, sendo que as pessoas não têm o que comer. E aquelas pessoas que estavam lá, inclusive. Não têm o que comer. Isso. E carregam ela nos braços, sendo que ela tem milhões e milhões, talvez bilhões a dar com o rodo. Esse é o valor do Brasil. Assim, a gente perdeu tudo. Mas nós estamos aqui com um feixe de luz aqui, gente. Um feixe de uma luz no fim do túnel. Porque aqui a gente coloca conteúdo de verdade nas suas redes, nas nossas redes, são conteúdo de verdade. E a gente começou também falando, Mark, sobre essa questão do desejo, que a gente sente um pouquinho de falta. Talvez seja porque eles não tiveram falta também, a falta da falta. Eu já li um pouco sobre isso, da falta. Eu vejo perto de mim, perto dos meus adolescentes, dos meus jovens, e eu, como jovem, eu participo bastante desse mundo, então, sobrinhos, primos, amigos ali, que parece que falta aquela coisa, tipo, nossa, eu quero conquistar, eu quero Sim, isso fazer é geracional, acontecer. sem dúvida. Isso vem vindo, né, na verdade. Quando você tem, por exemplo, um millennial, que é uma menina ou um cara que troca, entre aspas, né, o peso daquela entrega do dinheiro que você vai ganhar por uma experiência, ele está querendo dizer o seguinte, eu não preciso acumular dinheiro, eu não preciso empilhar dinheiro. Que isso é bom, isso eu gosto. Por um lado, sim. Sim. Já é uma evolução do tipo, vou dar sangue pela empresa. Vou trocar por uma experiência, eu quero viver. Mas o geração Z que vem depois, né? Inclusive a gente tem no estúdio aqui uma legítima representante, como ela se chama? Sim, Carol. Carol, que tem 18 anos, que nasce então entre 2000 e 2010, o Z é uma evolução disso. Só que uma evolução extremada. Então, de novo, não só ele não está preocupado com empilhar dinheiro, ele está preocupado em utilizar. Então, ele já nasce com a Netflix, não precisa ter DVD-teca. Ele já nasce com Spotify, não precisa ter CD-teca, lembra dela? Não precisa nem ter Apple, como é que chama o primeiro Apple? iPod. Não precisa nem ter iPod, porque tem o Spotify. Isso. Não precisa nem pegar hotel, porque já tem Airbnb. Quer dizer, é pay-per-use, né? Você paga pela utilização. Ele nasce nessa época. Mas ele não enxerga mais o valor do acúmulo. Só que foi para o extremo. Minha filha, por exemplo, tem 10 anos, ela já é muito mais consumista e acumuladora do que as pessoas, certamente, da idade dos seus filhos, que são geração Z. A geração Z ela é muito diferente de tudo que veio. Por isso que os líderes têm dificuldade em lidar com a geração Z. Como que você orienta os líderes hoje a lidarem com a geração Z? Porque é a turma que está
entrando no mercado de Eu acho trabalho. que sempre quando você vai lidar com alguém, o primeiro passo é você escutar essa pessoa. Eu acho que a escuta é o superpoder da comunicação. É a escuta que faz a diferença na hora de você conhecer alguém, e não a fala. Se eu falar com você aqui o tempo todo, eu não vou te conhecer. Se eu te escutar, eu vou aprender mais. Então, eu acho que os líderes deveriam escutar todo mundo, né? Literalmente escutar. Sentar e escutar, não ouvir, passar por aqui e sair por ali. Quando você escuta as pessoas, você está dando uma oportunidade delas falarem mais, às vezes até do que deviam. Então, elas entregam. E aí a minha sugestão é, quando você escutar e quanto você escutar, é o que vai fazer diferença na hora de você entender como é que você vai lidar com essa pessoa. Se você escuta seu filho, você começa a captar, né, sinais, você começa a captar momentos, você começa a captar, enfim, histórias que você vai falar, bom, eu vou usar isso em algum momento. Né? Seja para contemplar, seja para cobrar, seja para falar, seja para acolher. Então, falta escuta. A gente tem visto muito o conflito de gerações que vem daí, da falta de comunicação. Hoje está muito mais claro falar isso desse jeito, Sim. assim, né? No passado você falava assim, não, eles não se bicam, não se Isso. dão. Hoje está mais claro. Para mim está muito claro que o que falta é comunicação. Mas a comunicação não é uma técnica só. A comunicação também é vontade. Você precisa querer ter vontade de comunicar com as pessoas. Né? Um líder que passa e não cumprimenta as pessoas, não dá um oi, como aconteceu comigo muitas vezes, que entra ali para se trancar numa sala e não te cumprimenta, ele não tem vontade. Não é que ele não tem técnica, ele é um ser humano fraco. Então, a minha sugestão a gente precisa de pessoas melhores. A gente precisa de gente, a gente precisa parar de babar ovo para pessoas que não merecem, entendeu? Precisa parar de exaltar lideranças que são tóxicas. Isso os jovens fazem muito bem. Eles não querem trabalhar num escritório de advocacia ferrado só porque tem aquele nome. Não querem mais trabalhar na Globo só porque é a Globo, se tiver problemas dentro da Globo. Eles preferem pegar uma startup e viver. Agora, concordo contigo, acho que vem um pouco do nem, né? Muitos não estudam, outros não trabalham, outros não estão muito afim mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim. Quando a gente fala de escutar, Mark, escutar o colaborador, escutar quem está com você dentro da equipe, às vezes o líder fala, mas se eu escutar, eu me comprometo com aquilo. Nossa. Mas... E aí, eu me comprometo. E aí eu tenho medo, às vezes, de não saber lidar com aquela informação que eu estou recebendo. Não, mas, gente, desculpa, mas aí o que é? É falta de tudo, né? Não, e é falta de tudo, porque assim, a gente conhece, Marca, a gente sabe que quando a liderança, muitos deles eram bons técnicos, viraram líderes porque eram bons técnicos, não porque eles tinham que é um erro também, né? características. É um erro. Que é um erro. Cometido sempre. E aqui no Brasil tem muito disso. Eu vou premiar, Sim, né? Vai virar isso, gestor. E na verdade isso. não é essa pessoa. A pessoa não quer. O que eu vejo, Vivi, neste caso aqui, eu acho que são alguns problemas, tá? O primeiro deles, se você vira gestor e você é um cara técnico, você é um cara de de hard skills, mas não de soft skills, o que você vai buscar? Soft skill. As pessoas não fazem esse exercício. Não. Elas fazem assim, eu sou bom nisso, nossa, ninguém mandou eu ir virar chefe. Mas porque não está na job description deles, na descrição do cargo. Mas você concorda comigo? Se eu viro para você, Vivi, e falo, Vivi, a partir de agora, como você fez, sua transição de carreira você vai ser uma comunicadora para o RH. Além de você ser mentora e tal. Mas você vai ser mais uma comunicadora. Você precisa criar skills, a menos que você não queira ficar. Mas você precisa criar técnicas, skills para aprender a mexer no microfone, se um dia precisar editar e tal. Porque faz parte da tua atual job description. Você não nasceu colada na sua job description. Sim. Você vai atualizando. Isso chama reskilling, inclusive. Sim, né? sim. Ou upskilling, se você quiser colocar, no teu caso, coisas a mais. Você não veio desse mundo do microfone, mas você colocou coisas a mais. Então, precisa tomar cuidado também para não ficar muito nessa de, eu só sei fazer isso. Porque a onda vai te engolir. Sim, mas você não acha que deve, então, ter uma proatividade da empresa de falar, não, peraí, a gente tem que parar de premiar com a gestão e entregar para ele o novo, isso aqui é a sua nova descrição de cargo. Então, tá lá cheia de coisas técnicas, sendo que, na verdade, quando você passa para ser gestor, você precisa muito mais de soft skills, que a gente chama. E precisa querer também. A pessoa precisa ter a maturidade e a coragem de dizer o seguinte, eu não sirvo para isso. Me arruma outra coisa. Para mim, isso não é premiação. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade de chegar no horário, eu tenho dificuldade de entregar uma coisa que não é minha, eu não sei escrever. Então, assim,
Os dois lados precisam ter um pouco disso. Eu concordo que é mais difícil quando você ganha um aumento ou de trabalho, inclusive, você dizer não. Mas eu acho que a gente precisa ter a maturidade tanto para ouvir um não, enquanto empresa, quanto para dizer. Não é fácil. Né? Eu sei que tem 1000 medos envolvidos. Então se eu não vou aceitar, vão pegar outro, eu vou cair. Isso. Mas assim, de novo, eu acho que esse é um trabalho de adultização. Sim. Você não vai pegar a Vivi, que é super travada e difícil de relacionamento, e premiar ela como sendo líder do setor. Porque é burrice, não vai engajar, as pessoas vão se irritar. Um colaborador que é um colaborador chateado, ou puto, ou infeliz, ele trabalha menos e trabalha mal. Cara, é tão óbvio, né? Tá tão na cara, mas ao mesmo tempo as pessoas não fazem esse exercício. É verdade. Agora, Mark, essa coisa do engajamento, né? Bom, você, dentro das suas comunicações, você consegue super engajar. E, inclusive, foi por isso que você foi o número 1 do LinkedIn Voices, né? Você estava contando pra gente. E o engajamento, ele é uma coisa que nas empresas é a fórmula que está todo mundo procurando. Curioso, né? Eu não tenho essa dimensão, porque eu não estou nas empresas. Sim. Então eu não tenho essa ideia, assim. Sim, mas o que eles querem é os profissionais engajados. Porque hoje o que a gente vê na grande maioria, que você falou agora, os infelizes, eles produzem menos. E até os que estão só felizinhos, eles vão produzir de acordo com o cargo, entregar e... o básico para receber o salário dele e o 13º que foi o combinado. O engajamento é o brilho no olho, né? A coisa de fazer um pouquinho a mais, de fazer acontecer do coração, que está junto também, não é só, né, a cabeça, só a mente. Então, como você, experiente em comunicação, poderia dar alguma luz para a gente na questão de engajar as pessoas que estão trabalhando com a gente? Gente, eu estou dando uma luz. Luz. Me dá uma luz. Eu cheguei nesse momento. Assim, Vivi, eu acho que tem 2 coisas aqui essenciais. A primeira delas, tem que partir da liderança. Você não vai ter uma equipe super engajada, feliz, com um líder morto, ou que não está afim, ou pior, que é uma pessoa que puxa para baixo. Você leva ali um projeto de diversidade, toda feliz e tal, o cara vai, isso é mimimi. Não, o que ele tem de idade, eu tenho de experiência. Isso não vai funcionar. Então, acho que a questão do líder é muito importante. Se você tiver, um líder merda, a tendência não tem como. Então, assim, a empresa tem que escolher líderes que realmente sejam líderes. Estou dizendo animador de resort. Vamos lá! Não é isso. Isso não existe. Mas, assim, você precisa ter pessoas que estejam a fim de fazer o negócio acontecer. Ponto. Então, a liderança ela é muito importante ser trabalhada para que mostre para ela que, do ponto de vista de pessoa física, é importante que ela seja uma liderança de mercado que vai engajar, porque é bom para ela, porque as pessoas são autocentradas, né? É bom para ela. Depois, é bom do ponto de vista do employer branding, porque as pessoas querem trabalhar numa empresa que valoriza, né, as pessoas de preferência. E aí eu acho que falta, de novo, a escuta. O superpoder da comunicação, que é a escuta. A gente não escuta as pessoas. As pessoas criam uma campanha sem escutar o outro, sem saber se os outros vão engajar. Elas criam uma campanha do marketing para a empresa inteira, sem nem saber como é que vai reverberar no chão de fábrica, sem nem saber se vai ferir a suscetibilidade de alguém, sem nem fazer uma pesquisa. E da mesma maneira que você falou aqui que a gente tem todo o aparato, né, para poder fazer essa pesquisa, para poder fazer essa comunicação, os de pesquisa também estão aí. Você tem software, você tem inteligência artificial, você tem typeforms gratuitos, você tem 1000 maneiras de fazer hoje uma pesquisa de graça, que não vai te doer nada, não vai te demorar nada, para você entender, será que vale a pena eu ir para esse caminho? Gente, intranet, tem empresa que ainda tem intranet. Você chega de manhã, ela está ali no visor, criamos a campanha do agasalho, você nem sabe. Você não tem um líder falando, botando a cara ali, humanizando a conversa. Então a intranet está por fora. Não é que está por fora, mas assim, você não pode digitalizar tudo e esfriar uma conversa, um sentimento. Foi isso que aconteceu com a nossa comunicação, então, Mark? Principalmente... Não é só isso. Acho que tem 1000 fatores. Não é só isso. Né? Você tem o fator geracional, dos líderes que se comunicam mal e se comunicam menos. Você tem o fator da própria geração que é impactada por tudo isso, que já se comunica diferente. Né? Você tem uma molecada hoje que só fala por emoji, por reels.
né? E os líderes não entenderam isso. Você tem molecada que não gosta de áudio, você tem o áudio que apareceu, você tem o e-mail que ficou obsoleto, você tem o WhatsApp que começou. Então, assim, tem todo um contexto comunicacional que... Agora, o que as pessoas estão fazendo é agir rigorosamente de acordo como sempre agiram. Sendo que 4 anos atrás a gente teve uma ruptura do mundo chamada pandemia, que mudou tudo. E que as pessoas não perceberam e trabalham como se estivesse trabalhando até 2019. Mark, o primeiro anúncio da Covid faz 5 anos, dá para acreditar? O primeiro anúncio... Eu acredito, vou te dizer por quê. Porque meu pai morreu em 25 de março de 2020. Nossa. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci. A gente estava na França, voltou infectados, ele morreu 6 dias depois. Então, eu convivi muito rápido com a morte, com a tristeza e tal. Então, para mim, é muito... Tá muito claro para mim esse tempo. Mas é isso. E vou te dizer, Vivi, é um impacto tão poderoso, tudo que aconteceu, que a gente ainda vai ter anos disso. Sim. Se você passar vai hoje... se recuperar. Na Paulista, nos Jardins, em muitos bairros, você vai ver que o comércio transfigurou. Sim. Né? Os restaurantes foram embora. Muitos, e por que eles foram embora? Porque as pessoas que comiam trabalhavam nos prédios e as pessoas estão trabalhando em casa. Isso. Então, assim, mudou o cenário, mudou o jeito de consumir, mudou o jeito de se comunicar. Para a gente falar de uma reunião online, 10 anos atrás, era uma coisa inimaginável quase. Era só uma empresa que tinha uma puta de uma né, aquele negócio de áudio, muitas vezes, para falar... Né, tipo, era uma estrela, era uma agora estrela, lembrei. Exatamente. Hoje, qualquer Zoom serve. Outro dia, eu dei uma palestra no escritório de advocacia e tinha 100 pessoas online. 100 pessoas online. Falei, pô, que animal, né? Brasil inteiro. Eu saí e comecei a cruzar com as pessoas. Falei, você estava aqui? Conhecer. Ele estava lá. Estava lá, na sala do lado. Metade estava na sala do lado, me assistindo. Que loucura. Quer dizer... É isso, entendeu? A gente tá num mundo em que, o casal fica um do lado do outro na cama, escrevendo para si mesmo, se mandando coisa. Sim. A gente tá que tem gente nesse que processo. Já veio, que falou, eu não consigo falar pessoalmente, eu prefiro digitar. Veio aqui alguém que falou, Heloísa Capelas, eu acho. Alguém veio e contou pra gente isso. E agora você tem os áudios, né, de transcrição. Então, por exemplo, eu recebo um áudio, eu mando para uma inteligência que transcreve para mim. Porque você não quer ouvir. Porque eu não posso ouvir. Se eu tô, às vezes, com minha filha mandou, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem ela me mandou, eu tava num call. Ela começou a mandar áudio, aqueles áudios de 2 segundos. Aí criança. Criança. Bom, não reclamei. Peguei e mandei. Enquanto eu tava no call, eu olhei, ela me escreveu um monte de coisa. E eu respondi por escrito. Você tem um advogado que não pode atender durante a audiência. Sim. Então ele recebe um áudio e ele manda para o transcritor. E eu acho que esse é um ponto. A gente tem que se adaptar. Né? Da mesma maneira que tem isso, você tem um chat GPT, que pra gente que é comunicador é uma mão na roda. Sim, né? Um roteiro que nem esse, que você demorava para fazer, hoje você faz em 5 minutos. E faz melhor do que você faria antes. Com certeza. Né? Então, assim, e as pessoas têm preconceito. Não, chat GPT não. Não, entendeu? Deixa ele sem usar que a gente Exato. usa. Mas... Enquanto a gente está usando, enquanto as empresas estão se digitalizando e apostando nesses softwares, tem um monte. Eu fui pro RH, pro Conar e palestrei pelo Pandapé Infojobs. E é um software de RH. Isso. Software. Isso. E do lado tinham vários estandes. Vários. Tinha Feeds, tinha TOTOS, tinha, enfim, Swile. Tudo é digital. Então, o RH, talvez mais do que muitos setores, é um setor que abraçou o digital, o que é muito legal. Porque é uma coisa inimaginável, né? Você falar para pessoas usando máquinas e tal. Sim. E não, eles conseguiram fazer isso. Sim. Então, veja que interessante. O setor do RH, que é o setor de vocês, e vocês todas que estão assistindo e todos, é um setor que está muito avançado. E por que eu estou te dizendo isso? Enquanto você está neste momento de avanço... É o que você falou, tem muita gente que não usa, está com preconceito. Isso. Muitos setores estão dizendo, não, imagina, deixa passar essa moda. E não vai passar. Pelo contrário. Então, quem está usando agora, quem está adotando agora, tudo isso, é um profissional que vai se virar muito bem nos próximos anos. Legal, ótimo. Marco, eu queria colocar aqui pra gente, a gente tem repórteres pelo Brasil inteiro. Praticamente uma CNN, né? Isso aqui sim, a gente ainda não
Não chegou lá, mas estamos quase. E a gente vai pôr aqui para você. Isabela, eu gostaria de saber se você se sente à vontade para expressar suas ideias e opiniões no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes não. Às vezes eu me sinto bem reprimida, assim, até porque se eu vou falar alguma coisa, se eu vou expressar ou, tipo, comentar alguma coisa, já olho meio, já tem aquele olhar meio assim, ou tipo um rebate. Então, às vezes a gente se sente oprimida, assim, dependendo até, tipo, em que setor você tá, em que vaga que você ocupa. Então, você é bem, assim, de lado, assim, bem relevante essas opiniões. Tá bom, muito obrigada, Isabela. Fiquei arrasada, né? Muito bom. É o grito do oprimido, né? Né? Ela se sente oprimida A na gente dá empresa. voz para as pessoas aqui. É muito bom. E é interessante ver, né, como os menudos estavam adiantados, né? Não se reprima. Não se do reprima. nossa época. Isabela, não se reprima. É assim, infelizmente, o que a Isabela vive, a gente está brincando, mas obviamente é uma realidade, ela não consegue ser ela mesma. É. E isso é um problema, né? Sim. Porque você acaba se anulando Isso. e, com isso, você acaba matando o que poderia ser a grande graça das empresas, que é o que a gente está vivendo aqui no bastidor. Cada um falar o que pensa. Claro que você não vai ser idiota e falar as coisas que você pensa, né, malucas, mas cada um pode ser o que ele é. E quando você tem... Isso é a verdadeira diversidade, né? Ser diverso de verdade. É você ouvir e respeitar cada um como ele é. Se a Isabela tem 1000 ideias que ela gostaria de ter, ou contribuições, ou nem, cara, que seja um comentário que pode virar uma chave num produto ou num serviço, ela não vai falar. Não vai falar. E quem está do lado e está vendo os outros apanharem vai falar menos ainda. Isso. Então é um regime, eu não vou usar essa Ditatorial. palavra, mas é ditatorial. Eu ia falar escravidão, mas é too much. É. Mas é um regime ditatorial. É. E isso é muito comum no Brasil, especialmente em empresas de dono. Sim. E sabe o que é muito engraçado, Mark? Quando a pessoa tá na técnica que normalmente sobe, quando ela tem mais que escutar, aí que ela começa mais a falar, né? Exato, claro, porque eu acho que também essa cultura De se esperar. de se esperar e de achar também. Veja como tudo está errado no sistema, né? As pessoas te Mark, a gente tem premiam, muito trabalho, né, Mark? entre aspas, sim. A gente tem... Vamos montar uma consultoria? Vamos! Tá bom. Fechou. Fechou. Assim, a gente está errado na hora que a gente premia alguém por essa pessoa poder mandar, entre aspas, né? Você vai ter uma Isso. equipe para mandar. Mandar. Você vai mandar. Isso. Mesmo você não querendo mandar, né? Mesmo você não tendo esse perfil. E depois, quando você vai para lá, você se sente obrigado a fazer coisas que você não fazia. Então, falar de um jeito, escrever de outro, aparecer, mandar. E o mandar, é lógico que ele é diferente do liderar, né? O chefe é diferente do líder. O líder, o que ele faz? Ele inspira outras lideranças, ele faz a empresa ir para um norte melhor. O mandar é isso, você vai fazer. Né? Independentemente de, que é a ditadura. Né? Você tem opinião ou não, eu não quero saber, você vai fazer o que eu estou pedindo. E isso é um problema, porque, principalmente na questão geracional, ainda não temos um grupo que é mandatório, que é 100% millennial ou 100% geração Z. E mesmo quando tiver, eu também não sei se vai ser tão bom assim. Porque tem, como eu te falei, tem muito geração Z alienado, né? Que nunca fez uma pesquisa no Google e que acha que já deveria trabalhar na Meta assim que sai da faculdade. Então é um mundo complicado que a gente está vivendo. Mas eu acho que cabe às pessoas que têm senso crítico, só nós dois, tá? Eles não, tô brincando. Eles não. Eles não. Cabe ao pessoal que tem senso crítico mudar isso e demonstrar que existe algo a ser aprendido em qualquer idade. Acho que as pessoas verdade. que aprenderam isso, Silvio Santos, com todos os defeitos que ele tinha, ser humano, né? Ele deixava isso muito claro. Né? Apesar dele ter um tom mandatório na empresa dele, tudo passava por ele. Isso, Até os 90 e poucos anos, ele mandava e desmandava. Quando ele era apresentador, o chapéu de apresentador, ele fazia exatamente esse exercício. Todo mundo falava. Tanto que hoje está bombando uma menina, que é uma menina que fez um vídeo com ele, que ela tem uma risada muito engraçada. Ela tem uma risada engraçada. E essa menina está em todos os programas do SBT hoje. Viralizou. Olha. E por quê? Porque, na época, ele fez uma brincadeira com ela, ele gostou da risada dela, ficaram interagindo um pouco. Ou seja, ele era um cara que escutava. A piada do bambu. Lembra da piada do bambu? Sim, viralizou de novo. Viralizou e tem um vídeo, que eu vou até colocar aqui para vocês. Eu sou desses. Não dá para ver o vídeo, mas eu vou colocar para vocês. Eu acho que eu vi nas suas redes sociais. Então, eu coloquei eu no vi meu, ontem. no meu LinkedIn. E aí, o que faz esse vídeo? Esse vídeo é sobre a campanha SBT, né? do Mais SBT.
né? Que é o streaming do SBT. Isso. E olha o vídeo que eles criaram. Como que faz pra ver aqui? Vamos, senão a gente não termina hoje, menina. Vamos? Ó, pega essa bambaia que tá atrás de você, coloca ali, ó, naquele aparador. Okay. Agora pega a bromélia que tá no aparador, isso, essa bromélia. Coloca aqui na mesinha, aí. E o bambu? Faz o que com o bambu? Enfia no... Aoi! Chegou o Mais SBT. O conteúdo que você já ama com muito mais. Baixe grátis já. Então veja, a campanha do streaming do SBT, que infelizmente foi lançada 2 dias depois que o Silvio Santos morreu, é uma campanha baseada num comentário que uma criança fez para ele num programa de auditório 50 anos atrás. Sim. Então, como tudo pode ser aproveitado se você tiver inteligência. Total. Né? E aí você tem políticos que se aproveitam de programas de televisão, você vai ter apresentadores que sabem interagir com o público. Então o Silvio Santos tinha muito isso. É verdade. De como ele consegue extrair... Por isso que ele chamava de colegas de trabalho. Porque era literalmente isso. Sem elas não tinha. Sim. Então, do ponto de vista do apresentador, não do patrão. Mas ele era essa pessoa. Agora, curioso, com o patrão ele era super controlador e tudo passava por ele até os 90 e poucos anos. Mas, assim, eu conheci uma pessoa que trabalhou muito diretamente com ele e, por mais que fosse muito controlador, muito respeitador. Sim, né? Então, sim. respeitava. E eu gosto muito, assim, eu acho que uma das lições que eu peguei, né? Agora, eu gostava muito, admirava muito ele. Sem dúvida, também. Demais, mas, assim, o palco dele era com as pessoas. Você pode ver que ele ficava junto com elas, né? Isso. Falando com as pessoas lá no palco. Perfeita então, lembrança. Cara, eu amei Que, na isso. verdade, é muito do projeto de... Eu sigo um cara, na verdade, tinha amigo, que para mim é o maior... Desculpa. O palco da vida, na verdade, só tem graça quando tem mais gente com você. Exato. E esse né? cara, que é o Tomás Brieux, é um super especialista em escuta, ele fala isso. A escuta é você trazer os outros pro teu palco. Você protagoniza a outra pessoa no mesmo palco. Aqui somos 2 protagonistas no mesmo palco. A minha história não vai vencer a tua. Não tô aqui para isso. Para ficar concorrendo com você, entendeu? E vice-versa. Quando, na verdade, você tem apresentadores maravilhosos, que não era o caso dele, mas muitas vezes era o caso do Jô, por exemplo, que é um cara espetacular, que só ele falava. O outro falava menos. O outro, ele escada muitas vezes pro humor dele, o que é muito legal. Sim. Mas as pessoas sacaram isso com o tempo. Falaram, bom, às vezes ele fala mais que o próprio entrevistado. Né? Então, olha que curioso, como cada um tem um jeito de se expressar. É verdade. Vamos colocar a nossa segunda participante? Ana, quando o seu chefe te passa uma informação que não ficou clara para você, você volta a falar com ele ou você tenta sanar essa dúvida com colegas? Como que você faz? Eu tenho 2 chefes no meu trabalho e eu tenho um que eu sinto um pouco de mais de liberdade, um pouco mais de liberdade para poder fazer a pergunta de novo e ele sempre me explica abertamente, não existe pergunta errada, não existe burrice, não existe nada disso. E eu tenho um outro chefe que é um pouco mais seco, mais direto, que não gosta muito quando você não entende. Então, eu sinto, dependendo do chefe, se for a pessoa que eu tenho mais liberdade, eu falo mais abertamente, mas com a pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu pergunto para os meus colegas, tento me virar, dar um jeito, ou chegar o mais próximo possível do que eu acredito que seja. Muito obrigada, Ana. Ana Beatriz, parabéns. Ó, então assim, de novo, o ser humano ele é adaptável. Você vê que quando ela não encontra... É que nem criança. Se você pede uma coisa para tua mãe não dá, você vai no teu pai, né? E vice-versa. Então é o que ela está fazendo, né? E veja como o funcionário, o colaborador, ele também é criança ao longo do dia. Às vezes ele também precisa de limite. Eu era um cara que brincava muito, mas muito, nos anos 90. E tinha gente que falava que eu não trabalhava, que eu só brincava. E é óbvio que eu trabalhava. Sim. Só que ficava com essa fama de, o Mark voa, o Mark brinca e tal. E, de fato, eu era muito mais imaturo. E, de fato, eu precisava de umas broncas. Pra mim, acho que eu nunca falei isso no podcast. Nossa. Não. Inédito. Tira o corte. Não vai botar corte nisso, hein, meu? E eu precisava desse limite. Precisava dessas broncas. Que hoje são piada. Mas você é tão honesto nas de redações. falar, Mark. Mas hoje é piada. Tipo assim, hoje você fala, lembra quando você fez isso aqui? O chefe ficou puto. Hoje é engraçado. Mas na época eram limites mesmo, porque eu passava do limite. Sim. Que onde que eu quero chegar? Muitas vezes o colaborador ele tem essa característica, né, de precisar de um limite, dele precisar de um não, dele precisar de uma acolhida. Mas veja que engraçado, ela está agindo como uma criança. Não que estou dizendo que ela está sendo infantil, não é isso. Mas não tenho com um, vou com outro.
Sim, E se eu não tenho com criatividade. outro, eu vou com os colegas. Você tem que se virar. Você precisa da informação. Então, ela está sendo inteligente. Tem gente como a nossa Vivi, a anterior, não, Vivi. Isabela. Isabela, quase, né? Viviane, é Isabela Viviane, o nome dela. Que ela já é mais contida. Então, ela tomou não, não é não. Talvez ela só tenha um chefe. E este fale não. Olha que coisa. Então, a realidade de cada empresa é diferente uma da outra. E essa coisa que você falou da Isabela, né, dela não estar inteira. Ou seja, quando ela entra nesse trabalho, metade dela ficou para fora, que talvez fosse a metade que tivesse a solução para aquela questão, né? Algum problema da empresa, da área, do departamento. E isso acontece muito quando a gente tem o chefe tóxico, normalmente um homem que corta uma mulher. Então, por exemplo, se você é uma mulher e você vai levantar uma lebre, você vai tirar uma dúvida, você vai se expressar numa reunião e você é cortada, existe o man-interrupting ou mansplaining, né? Quando o cara ele quer explicar. Não, a Vivi está dizendo o seguinte. Acaba com a vida da pessoa. Isso. Você não quer mais falar depois. Entende? Então, não é só quando a pessoa tem uma ideia ou quando ela quer contribuir. Às vezes é um corte de uma comunicação mais agressiva que coloca a mulher, ou outra pessoa, mas normalmente a mulher, neste lugar de silenciamento, e a partir daí ela deixa de ser ela mesma. Mark, muito bom, gente. Eu quero aproveitar aqui, a gente ainda tem mais um tempinho, e você me contou aqui no início, eu queria falar mais de comunicação, mas eu também não posso deixar de falar da marca pessoal, que é uma coisa super forte em você, que você falou que trabalhava em agência, quando então você percebeu, falou, não, eu vou com a minha marca pessoal. Que é o título do meu livro do ano que vem. Seja sua própria marca. Lançamento. Maravilhoso. Você convida a gente pra gente ir no lançamento, que a gente faz questão de estar lá, porque eu amei o nome, inclusive. Já pode, inclusive, levar como é que fala? Tem pré-venda? Não, ainda tô escrevendo. Tá escrevendo. Levar o quê? Pode levar, inclusive, a repórter. A repórter Sandra Rocha. Sandra Rocha, a câmera e o microfone. Tá? Por gentileza. Tudo. Viu, pessoal? Aqui, ó. Vamos fazer aqui uma Por livezinha, alguma favor. coisa, tá? No lançamento do... Como é que é? Seja a sua própria marca. Seja a sua própria marca. Eu amei. E por que seja a sua própria marca? Mark? Porque eu percebi o seguinte. Todo mundo tem uma marca. Então, assim, mesmo quando a gente é criança, a gente tem uma marca. Né? A gente é, sei lá, o maluquinho, o queridinho, o brincalhão, a expectativa é CDF, né? CDF sabe o que é, né? Eu sei. Eu não sei o que significa a palavra CDF. Devo chamar de cabeça de ferro. Cabeça? É sério? É o seguinte, Tá CDF bom. Eu sei o que significa, mas não sabia o que é. Su de ferro. C.U. Ok. E por quê? Porque o CDF é aquele que ficava preso na cadeira o dia inteiro estudando. Então é CDF. É muito CDF. É porque como a gente é crente, a gente colocou cabeça de ferro. Não vou nem falar que cabeça Entendeu? que é. Entendi. Tem aqui uma tradução. Claro. Até para poder usar nesse horário. Claro, tá? claro. Mas tudo bem. Agora eu entendi, mas eu não sabia, tá? É su de ferro. Porque você fica sentado na cadeira o tempo todo. Faz todo sentido. E aí... Então você tem essa expectativa que colocam em você. Você vai ser isso, você vai ser aquilo e tal. Mas você tem uma expectativa. A Vivi é muito comunicativa, né? A Vivi gosta de gente. E, de fato, você vai direcionando a tua vida para aquilo. O que eu chamo de mentalidade de marca não é ter uma marca, mas é viver de acordo com a tua promessa de marca. O que é isso? Você tem essa primeira Vivi, que é a Vivi da expectativa. Ela cresceu de um jeito, ela foi se moldando. E aí, um belo dia, existe um ponto de maturidade que você decide ser a mulher que você é hoje. Você vai ter ali as suas escolhas, você casou com um homem negro, por exemplo, no Brasil. Você fez uma escolha. Isso. Você fez renúncias, você desafiou, você foi atrás. Então, assim, a maturidade traz isso. Você bate, você apanha. Né? E com o tempo, você faz as suas escolhas e renúncias. Então, você entra num outro estágio da tua marca. E o terceiro ponto é a sabedoria, que é a marca que você se encontra hoje, a marca de legado, de educação, de deixar alguma coisa para o mundo, de entender que não é só sobre você. Então, eu dividi esse livro nesses 3 pontos sobre despertar de consciência, né, que é quando você desperta, Segundo, maturidade, que é essa escolha que você faz da tua marca pessoal para viver a tua marca pessoal. E o terceiro é sabedoria. Então, o livro ele trata disso.
né, dessa mentalidade de ser a tua própria marca e não só de ter uma marca. Todo mundo tem uma marca, mas como é que você trabalhou para chegar a ser a pessoa que você é hoje? Como é que as pessoas que eu entrevistei se tornaram as pessoas que elas se tornaram? Que escolhas que elas fizeram? Que marcas que eu entrevistei que chegaram a um patamar ferrado e por que elas são essas marcas? O que elas despertam nos outros? Então é um livro que tem muito essa questão da autenticidade. E é um livro que eu tive a ideia em 2018. Então foi muito louco, porque eu entreguei para a editora, na época era a Renata, a editora continua mesmo, mas a Renata montou a própria editora agora. Então eu vou lançar pela HarperCollins, né? E a Renata saiu, montou a editora dela, que é a Maquinaria. E ela comprou o livro, e em 2018, eu preparei ele até 2020. Quando eu entreguei o livro, teve a pandemia. E aí, a minha vida fez isso, e o mundo das marcas também fez isso. Mudou tudo. E aí, ao longo do tempo, eu passei por outras questões pessoais e ao longo do tempo fui fazendo isso. E o livro não está pronto. Ele vai ficar pronto em 2025. Nossa, E você que teve bom. que reescrever. Inteiro. E que bom, Olha. porque teve a pandemia, que mudou tudo. Sim. Teve o metaverso e companhia, que também mudou muita coisa. Teve a inteligência artificial, que aí, é a mudança total. Total. Tem a questão geracional, porque em 2018 não tinha geração Z, eles tinham 8 anos de idade, agora eles estão aí trabalhando. Sim. É muito louco. Então, assim, o livro ele vai sair hiper atual Adorei. em 2025. Mas foi um processo, é um setênio inteiro, né? É verdade. Nossa, um setênio inteiro, é verdade. Agora, como é que... Normalmente, essa marca, as pessoas falam de você. Ah, Vivi é comunicativa, Vivi não sei o quê. Isso a gente pode levar em consideração, deve levar... Ou a gente deve fazer uma análise um pouquinho mais profunda do que realmente faz sentido pra gente, de quem realmente a gente é. Eu acho Pra que vale. ter essa marca. Não, eu acho que tudo vale. Eu acho que escutar o outro é muito importante, porque a gente é muito severo com a gente mesmo, ou muito condescendente. Tem gente que se olha no verdade. espelho e diz, tô linda, quando na verdade não tá. E tem gente que se olha no espelho e se acha horrível, quando na verdade tá bem. Então, o ser humano é muito estranho consigo mesmo. Eu acho que é importante ouvir o outro. Mas é importante ter senso crítico. A minha mãe, se eu fosse pensar tudo que minha mãe falou de mim, eu seria o Cauã Raymond. E não sou. Entendeu? Não Não sou. Obrigado. Tá. Lembra? Lembro assim, de ó. longe. Lembrei. Então, assim, é isso. Seria o George Clooney. Melhor? Não, tá. Eu sou o George Clooney. Vamos seguir aqui? Vamos voltar aqui para a realidade. Mas então, pouquinho? é isso. Então, assim, se dependesse do que minha mãe fala, eu seria uma pessoa. Se Sim. dependesse do que as pessoas falam pra mim. Isso. Marcos, você mudou minha vida, o teu texto mudou minha vida. Então, assim, também não acredito nisso, nesse ponto. Entendi. Então, Elogios e críticas, né? Exato, precisa dar uma balanceada. Agora, quando você fala pra mim, que muita gente me falou durante anos que eu deveria escrever mais sobre espiritualidade, sobre isso que lá, neste sentido, isso eu peguei pra mim. Comecei a usar isso a meu favor. Quando as pessoas falam, você deveria atender executivos para falar de comunicação, enquanto eu estava ainda nas redações, eu comecei a pensar a meu favor. Então é importante escutar o outro, mas aí vem de novo ele. Ele quem? O pensamento crítico. Será que realmente Que todos eu nós sou a temos. pessoa que está mudando vidas com os meus textos? Talvez um insight, talvez uma aplicabilidade, mas mudar uma vida por conta de um post de Instagram? Não, Entende? Então, assim, é isso. Será que eu sou mesmo Mas tem gente o que acredita, príncipe né? egípcio que minha mãe fala? Sim. Então, é isso. Acho que a gente tem que trazer para a realidade, pegar o que tem de melhor para nós e falar, sabe que... Porque isso sim, eu já mudei vidas no sentido de virar para uma pessoa e falar, você é boa nisso, 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 aposta nisso. E a pessoa apostou. Isso sim eu fiz. E eu sei que a pessoa teve resultado e ela deve, entre aspas, e ela fala isso, devo a você. Como eu também devo para um monte de gente, um monte de coisa que as pessoas me falaram. Ideias que me deram, dicas e tal, desde o transplante de cabelo, que ficou ótimo. Muito Né? bom, não diria. Então, até as coisas mais simples. Então, a gente é influenciado o tempo todo e influencia o tempo todo. Então, quem que está nos influenciando? Sabe aquela história? É meu influenciador preferido. Cara, o primeiro influenciador da nossa vida, quem é? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Depois os amigos da escola. E a gente não, troca tudo isso pelo Felipe Neto. Então, veja. ele é um nome, mas tem muitos. Sim. Né? O tempo todo. É a Virgínia.
E quando, na verdade, a gente tem em casa os melhores exemplos, em tese, né? Tem muito pai ruim, mas tem em casa os melhores exemplos. Sim, nossa, verdade. Agora, nos dias de hoje, né? Nos dias atuais. Nos dias atuais, para a gente ter uma marca forte, que impacte, que seja memorável, o que você diria para a gente? Quais seriam os pontos principais dessa marca? Sim. Bom, acho que o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é comprar o livro, aqueles. Não, o primeiro ponto, assim... Primeiro é identificar quem é você. O que realmente você quer projetar que vai ser um valor teu. Porque o que acontece hoje também é que branding, sei lá, autenticidade, essas palavras todas são palavras jogadas ao vento. E existem muitas fórmulas prontas que as pessoas usam, algorítmicas inclusive, para vender quem elas não são. Né? Você vai ter que saber aquela história, fora do ar é uma pessoa, dentro do ar é outra. Sim. Né? Então, quando o Silvio Santos, você falou, ele era um cara ótimo para trabalhar, era um cara ótimo no ar. Ele tinha as coisas dele, ok, como todo mundo tem, mas ele era o mesmo cara. E tem gente que não é a mesma pessoa. É verdade. Ela ela não pratica aquilo que ela posta. Então, acho que o ponto aqui é a autenticidade. Eu acho que no mínimo dos mínimos é você ser a pessoa que você é dentro e fora da internet. E para isso você precisa descobrir. Dá para fazer um inventário, Mark, por exemplo? Como assim? Fazer um inventário das minhas ações, de quem eu sou. Sim, super. Para se ajudar, para conseguir enxergar. O branding mesmo, eu não sou professor de branding, embora eu tenha um MBA em marketing, né? O branding é sobre isso. É você ir resgatar quem é a Vivi. E que Vivi eu quero projetar para o mundo. Que Vivi é essa que eu quero projetar para o mundo. Aí entra técnica, aí entra curso, aí entra jeito, entra produto, por que não? Né? Mas você não pode ser um produto só fake. Porque isso cai por terra. A gente não está mais nesse tempo que as pessoas te compram e tal, e você vai virar a esquina. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, pessoal, anota a frase aí, tá? Anota a frase, pessoal. Que é muito boa, muito boa. Que não é minha, infelizmente. Que diz o seguinte, eu adorei o que você escreveu no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você. Então, como diria a juventude, é sobre isso. E tá tudo bem. Isso. Então, assim, não tem mais essa história de que, eu deixo de ser. As pessoas sabem quem que é quem. E outras, se você não falar, você vai ser exposto. Por isso que tem o expose, por isso que tem o cancelamento. São novos tempos em termos de transparência. Sim. E eu vejo que quando você vai construir isso, você não precisa criar um personagem do zero. Mas você pode começar a projetar aquilo que você tem de bom. Se você fizer de uma maneira inteligente, então, aliando quem eu sou, aquilo que eu gosto e como eu poderia ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Tá. Você já sai com uma vantagem. No meu caso, não foi isso. Foi muito quem eu sou, fui projetando o meu jeito nas redes sociais e fora delas. Depois, comecei a demonstrar aquilo que eu gosto. E depois de muito tempo, estou falando de poucos anos atrás, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Entendi. Hoje, é que nem a história assim. Antigamente, a pessoa queria ganhar o prêmio do Big Brother. Era um prêmio, queria ganhar o prêmio. Hoje, o prêmio é o de menos. Você não precisa ganhar o prêmio. Né? Você não precisa ganhar o prêmio. Você pode sair em 4º lugar, como o Gil do Vigor, ou 3º, e ganhar milhões. Mas assim, 10 vezes, 20 vezes o prêmio do Big Brother fazendo publicidade, se você for você mesmo, como ele foi. É verdade. Então, eu acho que o valor está na autenticidade. Aí está o segundo ponto. Tá bom, mas o que é autenticidade? É esse resgate que você falou aqui. Quem eu sou? Né? O que eu gosto? Como é que eu me identifico? Aí tem o terceiro ponto, que é o quê? O posicionamento. Como é que eu me posiciono na cabeça do outro? Como é que você me enxerga? Eu posso vir aqui de camiseta regata, todo tatuado, e um cabelo, né? Você vai me olhar de um jeito e falar, esse cara é tal pessoa. Posso vir aqui todo comedido, não falar palavrão, é outra pessoa. Isso é um trabalho meu. O posicionamento é como eu quero me posicionar na tua cabeça. Então, isso é uma questão minha. Como é que você quer se posicionar? Então, veja, existe uma técnica, se você quiser criar a tua marca pessoal, chama branding, que é o quê? O brand é marca, branding é gestão da marca. Isso os manuais vão te dar, qualquer manual vai te dar, o Google vai te dar de graça. A questão é, quem é você? E esse trabalho de autoconhecimento, eu vejo que é um trabalho mais voltado para a psicologia, assim. É se descobrir, entender o que é gatilho, quais são os teus defeitos que você precisa melhorar. Então, eu acho que a marca está muito ligada a essa autenticidade.
Gosto muito, olha só. Agora, pra gente ir concluindo aqui, Mark. Pessoal, tá vendo? Eles adoraram. Mark, eu fiquei tão animada com o seu livro, quero tanto ler Ai, que ele bom. logo. Eu também. Se você quiser me mandar Só preciso escrever, mas... O Mark, quando a gente está falando aqui, né, e infelizmente esse tipo de conteúdo, acho que até o Léo falou para você no início que não é um canal grande, a gente não é um canal grande, a gente tem aumentado aos poucos e aos poucos mesmo, e a gente traz esse tipo de conteúdo e a gente sabe que é um público limitado que recebe, mas tá lá de graça, né? Tá de graça na internet, esse tipo de conteúdo. O seu de graça para você, né? Porque o YouTube tá captando todos os dados que você pode imaginar, né? Sim, né? Mas assim, eu digo, a pessoa pode assistir. Claro que o YouTube vai pegar isso, o Google vai pegar, vai vender anúncio e tudo mais. Mas o LinkedIn Learning também, eu acho que tem como que é? O LinkedIn Learning é uma plataforma que o LinkedIn comprou, acho que chamava Linda. E ele comprou o LinkedIn Learning, que na verdade, é uma plataforma de cursos, como se fosse um Hotmart da vida, feita por usuários que viraram normalmente top voices, ou que são super especialistas em alguma coisa. E aí você grava. Então, quem pode assistir? Todo mundo. Se você não tem aquele selo amarelo, como é que chama aquele selo amarelo? De verificação. Não, o outro. O amarelo pago. Não sei. Tem um amarelinho dourado que você paga. Premium. Premium. O selo Premium te permite ver de graça qualquer curso. Tá? Então, tem milhares de cursos. Milhares, assim. Em português, em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em japonês. Então, você tem essa oportunidade. Então, eu virei instrutor em português. Tenho 7 cursos, 80 mil alunos. Quem pode assistir? Todo mundo que tem o Premium. E se você não tiver o Premium, acho que você paga uma coisa tipo R$50. Entendi. Então, veja como está ao alcance das pessoas a questão educacional. Mais democratizada. Muito mais. Isso que a gente está falando do LinkedIn, fora cursos do Coursera que você pode fazer, fora... Você pode pedir bolsa no Coursera. Tem cursos, assim, de universidades super renomadas, americanas. Então, você pega um menino, tipo teu filho, tem 15 anos. Ele tem a oportunidade hoje que a gente nunca teve. Que é, tipo, estudar numa universidade americana, ou do México, ou francesa, daqui do Brasil. Eu fiz um curso pela Coursera na Universidade da Pensilvânia de gaming. Então, assim, veja que interessante. O mundo é outro. Agora, de novo, vamos voltar lá para o começo da nossa conversa. Precisa querer. Você precisa ter senso crítico para entender o seguinte: isso vai me agregar ou é uma perda de tempo? Isso aqui tem a ver comigo ou eu estou batendo cabeça? E outra, isso aqui já teve a ver comigo. Eu quero migrar. Eu quero virar apresentadora, eu quero virar mentora, eu quero falar de RH de uma perspectiva comunicacional. Para onde que eu tenho que ir? De novo, senso crítico. Bom, será que eu vou fazer um curso de 4 anos de jornalismo? Se eu posso fazer um de 6 meses, que vai me dar as mesmas técnicas e tal? Porque o mundo mudou. Então, eu acho que tudo parte de uma leitura inteligente de dizer o seguinte: onde que eu preciso estar hoje? O que eu preciso fazer agora para alcançar aquilo que eu quero? É tão óbvio. Você falar para a pessoa assim: como é que você se vê daqui a 2 anos? Puta, eu queria morar nos Estados Unidos. Eu queria estar morando nos Estados Unidos e tal. Legal. O que você está fazendo hoje? Você está fazendo inglês? Você já procurou os documentos? Você sabe onde você vai morar? Custo de vida? As pessoas não sabem nada. Todo mundo quer, mas ninguém faz nada. Parece um amigo meu uma vez que estava na... Eu liguei para ele depois que esse negócio da USP, né? Como é que chama? Vestibular. O cara estava em casa super triste. Falei, pô, e aí? Chamava Beto. Falei, e aí, Beto? Tô aqui e tal. Não sei o que lá. Falei, pô, tá chateado? Tô. Não sei se eu vou conseguir entrar na USP. FUVEST. Falei, mas como é que foi a prova? Ele falou, pô, não fiz. E você não sabe ainda se você vai conseguir Não, entrar, assim, é querido? tipo querer ganhar na loto sem jogar. Pô, Beto... Então, assim, onde eu quero chegar? As pessoas não fazem o básico do que elas gostariam de fazer. Então, assim, eu quero que esse podcast seja internacional daqui a 2 anos. No YouTube, Estados Unidos. Estou viajando. Tá bom, o que você está fazendo para isso? Nada. Você só quer. Então, eu acho que falta esse
querer mais estratégico Sim. e este fazer por onde. Isso as pessoas não fazem esse exercício. Então, meu conselho é, eu quero ter uma marca própria. Beleza, pra quê? Pra quê? Porque, puta, eu quero daqui a 2 anos ser um nome forte no RH. Eu tava falando com um cara, por exemplo, que eu quero mentorar. Na verdade, ele quer que eu seja mentor dele. E ele falou o seguinte, daqui a, 4 anos, eu quero ser um CMO, que é Chief Marketing Office, ou seja, que é o capitão ali do marketing da empresa. Para isso eu preciso falar bem e eu quero fazer, então, esses cursos de oratória, de preparação, então, para poder ser o cara que vai falar na frente. Ele sabe o que ele quer. E outro dia eu estava vendo uma entrevista com a Oprah, que é a maior entrevistadora do mundo, e um cara perguntou para ela, você tem 16 mil entrevistas. 16 mil. O que tem de fio condutor de todas elas? O que essas pessoas todas te ensinaram? Uma coisa, sabe o que ela falou? Elas sabiam o que queriam. Quando a pessoa sabe o que ela quer, e eu demorei para saber o que eu queria, que é ser presidente do Brasil. Eu demorei para saber o que eu queria, e até hoje eu te confesso que também muda muito, né? De um jeito que é uma coisa, aquele que é outra. Não tem mais aquele plano de carreira, não existe. Não tem mais isso. Mas o mínimo você tem que saber. Se você quer um dia, se o teu filho, por exemplo, ele tem quantos anos? 15. 15. Ele faz o que da vida? Joga bola ou não? Anda de bicicleta, joga bola na rua, um dia ele quadra. quer fazer o quê? Ele quer estudar alguma coisa? Ele quer morar fora? Ele quer fazer um curso fora? Ele fala que quer mexer com um computador, não sabe o que ainda. Então, tudo bem. Minha filha também fala, minha filha já é mais moderna, ela quer ser dona de uma empresa de... Tá ótimo. Entendeu? Maravilhoso. Menina, judia, né? Isso. Então, assim, ela quer ser dona de uma empresa de tecnologia. Ela tem 10 anos. Só que ela não lê um livro. Isso. Ela não abre sem ser o TikTok da Camila Pudim e companhia. Ela não. Lógico que tá cedo, ela tem 10 anos. Mas, de novo, ela não vai ser também o Steve Jobs se ela não lê o livro. Então, de novo, é assim. É uma questão de eu quero, tá? O que você está fazendo para? Isso. Então, eu quero ser um grande especialista em comunicação. Como hoje, eu estou muito propenso a isso. 4 anos atrás, teve uma... Você vai lembrar, teve a pandemia e teve uma febre de lives, lembra? Sim. Você abria a geladeira, tinha uma live, você puxava a gaveta, o pessoal fazendo live, era horrível. Tudo era live, lembra? Você baixou a curva da Covid, a da live não. Os caras continuavam fazendo live. E eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fazia por dia? Quantas eu fiz nesse período? Chuta. Você... Bom, eu acho que nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não tinha um assunto. Eu era o cara que perguntava. Eu era o cara que levantava a bola. Eu não era o cara que tinha um tema. Foi aí que eu me reposicionei. Pra você, preciso ter um assunto. Senão, cara, ninguém vai me chamar. Então, assim, eu saquei no meio, e eu tinha muita sorte de já estar bem posicionado como pessoa e relacionamento para poder e ter esse flow de falar e tal. Senão tava fudido. Porque a minha empresa fez isso. Ninguém mais contratava agência. Olha. Foi um tempo longo, né? Todo mundo ficou em casa, os clientes não queriam aparecer porque eu não tinha o que vender, e como vender, estava fechado. Então, assim, se eu não tivesse transmutado para o digital e fazendo as palestras online, eu estaria fudido. E onde que eu quero chegar? O mundo muda muito rápido e vai mudar cada vez mais. Sim. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu não sabia o que eu queria. Tem que saber. Hoje eu sei. Hoje eu quero abraçar a comunicação e ter um tema que eu possa ser especialista. Talvez amanhã em outras coisas, mas eu sei que eu preciso ter um tema. Então, assim, se você não souber o que você quer ou deixa a vida me levar, ela vai te levar para o precipício. Fato. Você não vai bater. Se você pegar um carro, acelerar e não tiver direcionamento, ele vai para o poste ou para o muro. Não tem meio termo. Se você sai daqui e você não tem uma rota bem definida, às vezes é 1 grau que vai te levar para outro continente. Então veja como é importante você ter direcionamento. Claro que você não vai ter com 15 anos de idade, não, eu quero fazer isso. Tem gente que tem. Mas quanto mais ele souber, então, eu quero estudar fora. Legal, onde você quer estudar? Talvez seja um exercício que você tem que fazer como mãe. Você pretende fazer o quê? Porque você tem 15 anos, aqui tem 13, ele tem 18. Já vira neném. Isso. Né? Então, assim, Já é pra estatística. Já é pra estatística. Você quer fazer o quê? Pô, eu quero... Legal. Eu quero fazer esporte numa universidade americana. Beleza, vamos estudar como que é. Isso. Vamos ler quanto custa. Vamos entender tal. Veja, também é papel dos pais. Outro dia eu escutei uma coisa muito interessante, só que eu não vou lembrar dos termos. É assim,
A escola dá educação. Isso. E que em casa são os valores, uma coisa assim. Então, existe um papel da mãe, do pai e do responsável super importante para também ajudar e guiar essas novas gerações que estão perdidas. Sim. Jogando futebol na quadra, entendeu? São os meus filhos e os teus. Sim. Nossa, é verdade, né? Mas essa coisa de a gente tem que saber para onde ir. E a gente no Brasil, a gente é pouco planejador, Super né? pouco, super pouco. Aí, por Comparado ser com o alemão, isso, com sim. o japonês. Eu tenho um amigo meu que é produtor inclusive do Serginho Groisman, há muitos anos, chefe de produção, chama Fred Itioca. Cara, o Fred Itioca, sim, são books que ele faz de planejamento, de tudo. Da viagem, do encontro, do almoço e tal, e o horário, e super sério. E por quê? Porque é uma cultura de planejamento. Cultura de Claro que para o trabalho dele, por isso que ele é líder, porque na cultura de trabalho dele, né, ele precisa ser super bem planejado. Mas tem gente que não é. Então, assim, essa é a diferença do profissional e do profissional que está ali, vida leva eu. Mas é uma coisa que a gente acho que precisa colocar, né? Super. Para onde eu quero ir? Para onde eu quero ir? Deixar isso claro. E vou te dar um exemplo meu de fiasco. Eu sou um cara que faz listas e que eu não volto para consultar. Eu faço a lista Você é muito da ação, né? dos do's and don'ts e não volto para consultar. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço gente que tem a minha idade, 50 anos, que tem responsabilidades e que não tem nem agenda no Google. Quer dizer, onde essa pessoa anota as coisas, ela lembra das coisas. Não tem condições nenhuma, gente. Entende? Com a quantidade de coisas que a gente tem por dia. Eu é só na base da agenda. Agora, Mark, Sim. antes de você partir... Cantar uma música. Não, antes não vou. de partir. Não vou partir, né? Mas eu te agradeço por ter me matado antes. O que você não pode sair daqui sem falar? Que eu amo meus filhos, que é o mais importante. Meu Deus. Eu amo minha Aqui, filha ó. Cora, Cora. o meu filho Josh e meu vira-lata Woody. Queria mandar um beijo pra Solange também, que vai reclamar se ela vir esse, né? Isso. Quem é Solange, gente? A Solange é a número 1 da casa, né? Eu sou o número 5, no caso. Porque tem a Solange, a Cora, o Josh, o Woody e eu. Então a Solange é a nossa mãe ali da casa. Que é a babá das crianças, que é Que faz tudo. que faz tudo e mais um pouco. Entendi. Que manda, na verdade, né? Então é isso. Muito obrigada por ter Eu que te vindo. agradeço. Queria te agradecer todas e todos aqui. Querido, muito Obrigado. obrigada por ter vindo, pela sua presença. Imagina, estou muito feliz, adorei o astral, adorei a vibe. Quero muito agradecer. Espero estar vivo, né? Já que você me mandou partir. Quando esse podcast for ao ar em novembro, se eu não tiver, vai ser minha última entrevista e eu queria deixar registrado que eu fui muito feliz aqui. Ai, que bonito, Obrigado. né, gente? É tipo coisa póstuma, né? Isso. Olha. O último corte. Para, Mark! Obrigado. Gratidão, viu? Gente, é brincadeira, né? Ele tá aí. Obrigada. Ele tá aí, tá maravilhoso, não é, Mark? Posso deixar minha arroba de contato? Por favor. A gente vai pôr de novo nesse QR Code aqui, então você tá vendo o QR Code? Não tem Bota nada aqui caindo, não tem embaixo. nada caindo, né? Não, no final não, só no Microfoninhos. início que a gente Entendi. colocou, mas se você quiser a gente põe aqui de novo. Põe não tem pra problema. mim, por gentileza. Bota aqui, comunicação, Mark Tawil, bota o arroba aqui embaixo. Ó, a arroba aqui é o cara fala de arroba comunicação. Marquita. Porque antigamente era telefone de contato, né, Vivi? Sim. Aliás, eu não entendo, cara. Caixa postal. Tava ouvindo no rádio, vindo pra cá. Eu escuto rádio ainda. E o cara falou assim... taranã, 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 e peça pelo telefone 11 9... Cara, quem vai guardar isso? Nunca, jamais. É tão fácil você colocar um endereço qualquer, né? Arroba use tal coisa. Ou arroba vai de não sei o que lá. Não, a pessoa coloca um telefone. Não. Então eu queria deixar meu fax. É possível, né? Obrigadíssimo. Adorei. Obrigada, querido. Obrigado. Volte sempre, tá? Tá bom. Quando você quiser, Amanhã eu tô quando aí, lançar um 10h30. livro, de repente, ou quando você quiser, Tá bom? tá? Vai ser uma alegria. A gente vai adorar. Muito obrigada. Gente, você que tava... Olha aqui, ó. Olha, pega, porque seu comunicador... Olha, Brasil! Vocês pegaram? Querido, maravilhoso. Esse cara tá fazendo marketing aqui do Pode Ser Humano de graça. Eu não de vou nem graça, dar meu né? Pix, que poderia ser meu celular, porque vai pra uma conta que tá comendo juros. Então, Tá, não deixa vou nem pra dar lá, meu Pix, então. porque meu Pix agora é grande. Mas se não, eu deixaria meu Pix aqui pra vocês, Muito tá bom? obrigada. Não é minha arroba, não mandem. Não mandem, Não. não mandem. Gente, curtiu essa conversa? Não dá pra levar, não dá pra mandar lá pra tua liderança, não dá pra mandar pros seus amiguinhos que ficam...
Manda, gente, aqui, ó, manda. Compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, porque aqui no Pode Ser Humano vai ser sempre conteúdo assim de altíssima qualidade. Um grande beijo e até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Obrigada.